Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E o vídeo de hoje é um vídeo que pra mim, o tema é muito empolgante, muito sabe? Porque é uma coisa que desde criança eu sou alucinada. Mas depois que eu cresci, que fui vivendo a vida e fui, enfim, coisas da vida, eu desapeguei um pouquinho, mas ainda é um tema que me deixa super empolgada e é vampiros. Sim, gente, se fosse eu me escolher qualquer coisa no mundo, eu acho que até hoje eu ainda escolheria ser vampiro. Porque, cara, eu acho legal, tá? Quem não acha, tudo bem, ok, opiniões, mas pra mim é o ser mais legal do mundo. Ai, Deus, eu amo vampiros. Mas não tanto quanto antes, tá, gente? Antes eu era alucinada. Inclusive, eu vivi a minha vida inteira achando que em alguma vida como se eu tivesse vivido muito, né? Eu era vampiro, porque os meus dentes daqui, assim, eles são um pouquinho pra frente e os outros são normais. E só eles dois ficam como se fossem duas presas. E aí eu achava isso super uau, sabe? Eu dizia, nossa, eu devo ter sido uma vampira em alguma vida, porque... Ai! Enfim, acabou com um clima. Sempre tem essas mosquinhas que eu não sei se é porque eu moro numa ilha e independente do quanto eu coloque tantos veneno aonde eu estiver, sempre vai aparecer uma pra aparecer no vídeo, que eu já comecei até a ignorar e só fingir que não existem. Então bora lá. O nome do nosso primeiro relato se chama Eu Namorava um Vampiro. E eu já comento de início que se não for um vampiro espiritual, sabe, que suga energia, esse tipo de coisa, então isso aqui deve ser uma creepypasta. Eu sempre fui muito intensa nos meus relacionamentos. São os dois. Gente, eu sou uma pessoa muito esquisita, eu juro. Enfim. Nossa, isso foi tão estranho, né? Ainda mais para esse vídeo, porque já é esquisito uma pessoa em plenos 24 anos, eu acho que eu tenho isso, não, acho que eu vou fazer isso em outubro. Eu não sei a minha idade, tá? Eu sempre erro. Depois dos 19, eu desandei sobre a minha idade. E é muito esquisito eu estar falando isso, porque uma pessoa que gosta de vampiro também é esquisita, eu acho. Que isso, gente, é coisa de adolescente. Não que eu não seja uma adolescente, eu tenho apenas 15 anos, tá? Então bora lá. Eu sempre fui intensa demais nos meus relacionamentos. Quando conheci o Daniel, era como se algo dentro de mim tivesse despertado. Um imã invisível, sabe? A primeira vez que eu vi foi num bar discreto aqui na praça central da minha cidade. Ele estava ali, encostado no balcão, parado como uma escultura. Mas havia algo no jeito que ele me olhava. Aquele olhar me penetrava fundo e, se fosse capaz, despia até a minha alma. E começamos a conversar e ele era como se ele me hipnotizasse, com aquela voz baixa e rouca. Era inteligente, culto, mas um tanto misterioso. Ele não tinha redes sociais, não falava de família e evitava qualquer luz forte que fosse. Independente do que fosse, eu acho que eu entendi. Independente de ser sol, de ser uma simples luz, ele evitava de qualquer modo. Ele só saía comigo à noite e nunca o vi comer ou beber algo. No entanto, era sempre aquele vinho escuro que ele tinha em mãos, sabe? Que ele sempre levava na garrafinha. E certa noite, depois de dormirmos juntos, acordei com ele em pé no canto do quarto. Ele estava me observando, mas não piscava e seus olhos pareciam ter um leve brilho vermelho. Você dorme de um jeito vulnerável, ele sussurrou.
Achei que era só um jeito estranho de flertar, mas passei a acordar todos os dias com o corpo dolorido. A minha pele ficava fria, pálida e eu me sentia muito fraca. Uma vez vi uma gota de sangue no meu travesseiro e acabei perguntando para ele, sabe, só por perguntar. Ele disse que eu deveria ter mordido os lábios enquanto dormia. A verdade veio quando eu, escondida, decidi ir no porão da casa dele. O lugar cheirava a mofo, ferro e morte. Havia correntes nas paredes e uma cadeira com tiras de couro. Mas essa tira de couro estava manchada de marrom escuro. Eu acho que deveria ser sangue. E no canto, um balde de metal que ainda pingava um líquido espesso. Quando eu tentei sair, ele apareceu atrás de mim. Você não deveria ter vindo aqui. Ele não parecia mais o Daniel que eu conhecia. A pele dele estava pálida como cera, os olhos completamente vermelhos. Lembrando que antes ela via levemente, mas não completamente e não intenso. E os dentes, bem, estavam pontiagudos, e ensanguentados. Com certeza isso aqui é uma creepypasta. Corri e acabei caindo. Ele veio atrás de mim, mas não me feriu. Apenas sussurrou quase que triste, sabe? Era um pouco perceptível na sua voz. Eu te amo, por isso ainda não te matei. Fui de madrugada mesmo embora. E eu estava chorando e descalça pelas ruas. Até hoje eu durmo com um quarto trancado, crucifixo na cabeceira e um alho na janela. Porque, bem, eu sei que de algum jeito ele ainda me observa. Gente, eu só queria saber se a questão do alho funciona realmente ou é só uma lenda. Juro que eu queria saber. A creepypasta em si ela é boa. Eu acho super legalzinha essa questão de abordar, ai meu Deus, eu ainda não te matei porque eu te amo. Eu sou muito brega nessas questões porque eu adoro o romantismo. Eu sou a pessoa mais romântica do mundo e ao mesmo tempo a mais mimada. Mas é muito interessante abordar isso. Só que eu queria entender por que ele deixou ela embora. Bem, se eu fosse uma vampira mesmo que eu amasse a pessoa, apesar de eu ser muito romântica sendo eu acho que eu não deixaria a pessoa ir. Mas, em compensação, eu acho que ele também não deixou ela ir. Porque ela diz que ainda sente que ele a observa. É porque realmente ainda acontece, né? Mas eu queria muito realmente entender isso. Eu tô falando muito realmente, que bodega. Mas eu queria entender se o alho, ele não fala realmente, se o alho funciona. Porque é muito associado isso. Mas eu não acredito, eu juro, eu não acredito que alho funcione, gente. Por que funcionaria? O que o alho tem que funcionaria contra um vampiro? Não acredito. Eu acreditaria em toda a história, se eu fosse um pouquinho mais boba. Mas não acreditaria na parte do alho. Não acreditaria. E uma coisa que eu também achei interessante, que ela já deveria ter percebido muito, muito antes, é que o vinho dele era um vinho diferente. Eu acharia que era droga ou qualquer coisa que tivesse ali, mas era para ela ter percebido isso. E a questão dele dizer que eu acho muito interessante, porque abordou indiretamente a questão de relacionamento abusivo, em que ele machucava ela, mas alegava que não a matava porque a amava. Mas relacionamento saudável, ninguém machuca ninguém, entende? Então mesmo que, eu te amo e tudo mais, mas ainda assim continuava maltratando fisicamente ali, tirando sangue e tudo mais. Então, se você for levar assim, no pezinho da letra, tem de uma forma indireta essa questão de relacionamento abusivo e tem a questão também sobre o amor.
Se vocês, entre aspas, viu, gente, esse amor. Porque, assim, é um amor doentio, entendeu? Obsessor. E isso é muito real em amarrações amorosas. A pessoa faz maldades e alega que é por amor. Ai, eu acho isso, sabe, um ranço. Mas enfim, bora lá. Mas ao mesmo tempo eu gostei. Vocês gostou desse? Eu gostei. Eu precisava de algum romance na minha vida, mesmo que fosse um romance estranho. Faz muito tempo que eu não vejo nada de romance, só de terror. O nome do outro é Um Vampiro Espiritual. Esse aqui eu acho que já é um relato real, porque ele tá classificado como um relato anônimo, mas eu acho que ele deve ser real. Fui criada em um lar que respeitava o mundo espiritual. A minha avó sempre dizia que nem todo espírito quer ajudar, alguns só querem consumir. Eu nunca levei isso tão a sério até aquela bendita viagem. Fomos em grupo para Ouro Preto. Eu sempre fui atraída por lugares antigos e sinto-me conectada. Já eu me sinto conectada na praia. Eu choro na praia, gente, choro. Uma vez eu saí com o menino, mas eu não queria ficar com ele nem nada. E aí a gente só saiu mesmo porque na capital, e na capital tem praias. E aí a gente só saiu mesmo, acho que de moto, alguma coisa assim. E eu sou muito apaixonada por baleias, extremamente. E nessa noite, eu não lembro da lua nem nada, mas era tudo escuro. E as águas batiam e parecia muito como se fossem jatos de baleia. E eu chorava. E eu não entendia porquê, mas eu chorava tanto. E o menino ficou todo desconcertado. Mas é uma emoção que eu sempre sinto, sabe? Já teve outra vez, né? Eu não lembro se teve mais. Já que é onde eu moro, de eu ir pra praia e eu me afastar de todo mundo, ir lá realmente pra praia e ficar lá e chorar também sozinha. Mas não é uma coisa ruim, eu me sinto renovada e tudo mais. Inclusive, eu vivia perturbando meu namorado pra gente ir pra praia, porque aqui, né, é uma ilha. E aí a gente teve até uma briga que a gente até deixou de se batizar por causa dessa briga, que foi no mesmo dia do batizado da gente da igreja. E a gente não foi, só que aí depois desse dia ele cedeu. E agora todo final de semana ele me leva. Eu tô esperando ele chegar pra mim e dizer que tá esperando eu abusar e reclamar. Mas não tem como, eu amo a praia. É muito bom. A gente vai pra lá, passa meia hora, e é longe, viu? Não é perto. Meia hora, 1 hora, mas pra mim é tudo que eu precisava na vida. Muito bom. Mas enfim, bora lá. E naquele dia, era uma tarde chuvosa e nos afastamos da rota turística. Gente, turística. No dia que eu não tô falando certo, eu tô falando gringo. Então se acostume. Nos afastamos da rota turística e encontramos ruínas isoladas de uma antiga senzala. Já não gostei, gente. Eu acho que o único lugar que eu não piso mesmo, meu marido já foi para uma fazenda que, né, era de fazendeiro no tempo da escravidão e tudo mais. Mas o único lugar que eu não piso é em lugares que teve muita coisa ruim com escravo, sabe? No tempo da escravidão, que é fazenda, assim, antiga, bem antiga mesmo. Gente, não piso. O quão absurdo de assombrado deve ser. Se eu não me engano, no tempo que passava um programa na TV, eu não lembro o nome, era um cara meio gordo. Ele era meio cheinho. E aí ele foi, parece que uma estação de trem ou alguma coisa assim. E lá, é aqui no Brasil, e lá era assombrado. Inclusive lá era uma rota de escravo. Então tinha muitos casos lá. E desde esse tempo que eu vi isso, eu disse, nunca que alguém me leva ou eu vou para um negócio disso. Não vou, gente. Tenho pavor. Uma das coisas que eu lembrei agora é que eu tenho pavor, eu tinha até esquecido disso, não piso.
Enfim, as paredes estavam cobertas de musgo, mas um dos pilares havia uma escultura bizarra. Um rosto esculpido na pedra, olhos fundos, expressão faminta e dentes expostos. Havia marcas ao redor como garras riscadas. Naquela noite, gente, não sei. Naquela noite, sonhei que eu estava naquele mesmo lugar. E o homem da escultura, ele estava vivo. Ele caminhava entre os escombros, com uma capa negra flutuando ao vento, mas logo se percebia que não existia. Quando se aproximou, sentiu meu corpo travar instantaneamente. Ele tocou o meu peito com a ponta dos seus dedos e sussurrou em latim. Ai, gente, como é que você sabia que era em latim, hein? Como é que ela sabia? Mas aqui tá o seguinte: anima tua est mia. Acho que seja isso. Que significa a tua alma é minha. No dia seguinte, gente, eu não sei se significa isso, tá? Eu falei do jeito que eu achei que era. No dia seguinte, minha vida virou um pesadelo. Tadinha. Eu acordava sempre às 3 horas da manhã em pânico, com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Inclusive, eu sempre entre aspas, né, desde quando eu me conheço assim, de ter conhecimento sobre o mundo espiritual, eu sei que sempre que algo quer perturbar, ele escolhe a maioria das vezes entre o horário ali das 3 horas, 3h11, por ali. Geralmente é antes das 3h30, antes das 3h20, vamos dizer assim. É o que eu sempre vejo a maioria dos relatos. Eu presto muita atenção a isso, porque é lá entre 3h09, 3h09, às vezes vem um relato com 3h05, outro com 3h11, mas por aí. Eu não tenho lembrança alguma de que seja um horário entre 3h20. Eu sei que o horário de 3 horas, de 2 e pouco a 4 horas é o horário, sabe? Por quê? Porque ele antecede as de 2 e pouco, antecede as 3, e as de 4 vem após as 3, né? Então fica ali no meio termo. Esse horário, mais ou menos esse horário, eu sei que sim, pode acontecer alguma coisa. Tanto que é o horário que eu até evito, mas quando eu tô com insônia, não tem como evitar, não consigo dormir. Mas às 3 horas, ali pelas 3h20, é o horário realmente que a maioria das coisas acontecem. Então é um horário bem perturbador, inclusive, tá? Bora lá. Minhas plantas, elas murcharam de um dia para o outro. Os espelhos da casa embaçavam sozinhos. Eu emagreci em semanas, como se algo estivesse sugando a minha energia. Enfim, fui a um terreiro e a médium não precisou que eu dissesse nada. Ela simplesmente me olhou e disse: você trouxe algo com você. Ele era um vampiro antes da morte. Agora é mais do que isso. Ele te escolheu. Realmente faz sentido, porque assim, ela nem fez nada. E simplesmente viu. Foi como se houvesse um encontro e ele disse: é ela, pronto. Enfim, descobri que existiam entidades que se alimentavam de essência espiritual. E não só de sangue. Eles vivem no limiar, limiar mesmo, entre planos, sabe? Alimentando-se das fraquezas humanas. Com muito custo, a entidade foi selada, mas o preço ainda assim foi alto para se pagar. A médium morreu 2 semanas depois. Até hoje, às 3 horas, ainda acordo com o peito pesado, como se algo me rondasse, esperando o meu medo voltar. Então, pela essa última frase, já podemos ver que se ela temer, tiver medo, ele volta. Então eu acho que é uma questão muito psicológica, mexe com o psicológico muito, porque, gente, como não sentir medo? A pessoa tem que ter uma baita de uma coragem, uma baita de uma,
como eu posso falar, sabe quando um autocontrole para controlar as emoções. Eu não consigo. Nossa, quando eu entro em crise de nervosismo ou quando eu fico muito assustada, em pânico, nossa, o meu peito dói de uma forma, o meu coração bate de um jeito que eu fico por dias, juro, por dias assim, me recuperando. Então é muito difícil isso. Eu mesmo não conseguiria nem um pouquinho. Enfim, terceiro relato. Mas o lado bom é que foi salado. O lado ruim foi a vovozinha, a senhorinha. Esse foi o lado ruim. O que você acha? Esse é real? Eu acredito que seja. Eu não sei sobre a estátua e eu não sei sobre o local. Não sei se realmente existem de acordo com os eventos que foram criados e escritos aqui no relato ou na creepypasta, que a gente não pode definir totalmente. Mas eu acredito que seja, sim, um relato. Eu achei muito gostosinho. Eu acho que eu vou fazer mais isso, pegar mais coisas da internet e trazer aqui pra gente definir se é relato ou se é creepypasta, porque eu acho tão gostoso ler os dois assim, com o mesmo tema. Enfim, bora lá. O vampiro que queria o meu sangue para um ritual. Ai, ai, ai. Vocês acham? Isso aconteceu há mais ou menos uns 3 anos. Mas até hoje eu só durmo com a luz acesa e eu nunca contei isso em detalhes para ninguém. Porque isso parece um tanto absurdo até demais. Mas eu sei que não foi um sonho e que tudo foi real. Na época, eu estava desempregado e comecei a frequentar uns grupos esotéricos na minha cidade, no centro da minha cidade. Inclusive, isso aborda para a gente ter mais cuidado com quem a gente chama para sair, com quem a gente sai. Eu já vi relatos em que a pessoa entrou num grupinho já formado e foi vítima, tá? Vítimas de coisas absurdas. Pelo grupo, inclusive, tá? O grupo que fez. Eu entrei nesse grupo mais por curiosidade do que crença. Torçamos para que não seja aquela famosíssima frase de que a curiosidade matou o gato. E eu conheci um cara chamado Jonas. Ele era bem articulado, sempre vestia preto e usava um colar com um símbolo que parecia uma serpente que, mordia o próprio rabo. Disse que fazia parte de uma fraternidade espiritual que estudava energia vital e reencarnações e também alquimia do sangue. Eu pensei que era só um papo assim de doido alternativo, mas ele parecia muito sério e me convidou para uma dessas reuniões privadas que acontecia numa casa antiga no bairro do Bexiga. Não conheço, nunca ouvi falar. Enfim, era uma mansão escura, quase sem iluminação. Dentro, tudo era coberto por tecidos pretos e símbolos nas paredes, e um cheiro constante de ferro doce que depois eu entendi que era sangue. Eu acho que essa casa era uma casa que tinha pessoas morando antes, mas aí eles se mudaram e aparentemente, como ele falou, era uma mansão. Então, se era uma mansão, era de uma pessoa rica, então não precisava dos móveis, deixou os móveis lá coberto, que tem essas coisas, né, que ele deixa coberto por pano. E eu acho que isso era uma invasão, viu? Eles invadiram a casa para usar como parte ali, né, do local de cultuar. Eles falavam de transcender o corpo e de perpetuar a alma através da linhagem do sangue. Tudo em aspas, sabe? Eu ria de tudo isso e achava que era só um teatro esquisito, sabe? Quando você fica fingindo, como uma brincadeira. Até que em uma das reuniões fizeram uma limpeza energética em mim, entre aspas. E me pediram para deitar no centro de um círculo desenhado no chão com um pó vermelho. Eles diziam que era sal, mas eu percebi pelo cheiro forte e metálico que era sangue. Nessa noite, ao chegar em casa, eu vi que tinham feito um corte fino atrás da minha orelha. Sim,
Era bem pequeno e quase que imperceptível, mas eu sangrei muito, a ponto de que tive que ir no hospital e o médico super achou estranho, sabe? Disse que era um corte muito bem feito, que era feito até com lâmina muito precisa. Depois disso, eu comecei a me sentir exausto, como se algo que eu não estivesse vendo estivesse sugando toda a minha energia. E meus sonhos ficaram estranhos. Sempre eu via pessoas de túnica, sabe? Em uma sala iluminada com velas, bebendo algo escuro em um cálice. Eu comecei a desconfiar e acabei indo pesquisar. E nessa pesquisa eu encontrei referências ao antigo culto europeu, que acreditava que beber o sangue das pessoas escolhidas, entre aspas, durante alguns rituais, sabe, traria para eles a juventude e a conexão com entidades vampirísticas do plano astral. Eu acabei ligando os pontos depois dessa pesquisa. E durante um dos encontros ali tinha um livro, e nesse livro tinha o meu nome anotado. E à frente do meu nome uma data, 31 de outubro. Inclusive essa data é o dia de Halloween, sim. E na véspera eu fugi da cidade, viu? Apaguei tudo, troquei de número, me escondi e fui para a casa de um parente lá no interior. E eu recebia muitas e muitas ligações de Jonas. Só que de tanto eu recusar, o que eu não entendo, eu, Yara, não entendo como ele recusava, se ele trocou de número, mas se ele trocou de número e a informação estiver correta, é porque esse Jonas, ele conseguiu o outro número dele. Mas de qualquer modo, ele diz aqui que depois de tantas e tantas ligações, ele optou por uma mensagem, que foi uma única mensagem. Você era o elo, e o ritual foi quebrado por sua culpa. Isso tem um preço, entre aspas. E desde então eu nunca mais os vi. E sumiram completamente, sabe? Mas eu sei que ainda estão por aí e que ainda estão fazendo essas práticas. E o que mais me incomoda e, bem, o que mais ele diz aqui prejudicial é que ele sabe que ele foi marcado. Afinal de contas, ele tinha aquela marca atrás da orelha e era como se ele fosse de alguém, como se ele pertencesse a algo, mas não algo desse plano, algo de outro plano. E até hoje, às vezes, acordam com pequenos cortes no corpo e o mesmo cheiro metálico no travesseiro. Ele bota no final, eu sou um boi. Ai, eu não sei. Diz que os boi, eles são marcados, né? Eu acho que é só os boi ou os outros bichos também, eu não sei. Mas eu já vi, eu já devo ter visto. Realmente. Mas se finalizasse o ritual, o que seria? O que teria acontecido? Ele teria morrido? Ele não teria? Porque aqui é um ritual totalmente diferente, né? É um ritual de sangue, mas aí teve a questão do corte preciso. Se é um corte preciso, na minha cabeça não ia fazer assim, não ia levar ele ao hospital. Mas se levou ele ao hospital, então é porque eu acho que ele ia morrer nesse ritual. Porque talvez iam querer o sangue dele todo e não só um tiquinho, sabe? Aí muitas coisas. E aquela coisa, né? Não confie em todo mundo, gente. Afinal de contas, coração dos outros é terra sem lei. Também tem a questão da última frase que foi enviada para ele por mensagem, que diz o seguinte, a último parágrafozinho, isso tem um preço. Isso aí gera uma pressão psicológica na pessoa que faz a pessoa questionar se não é melhor ir ou voltar, ou ficar, né? Se é melhor voltar para lá e terminar, concluir. Porque não sabe o que está acontecendo e eles não revelam, porque é tudo muito disfarçado, é como ele falou, parecia mais uma peça teatral, um fingimento do que algo real. Muito, muito errado isso. Você não sabe que as pessoas cultuam em tudo que envolve símbolos. Não.
Ai, Deus, não sei o que dizer. Mas entende, é todo um jogo psicológico também. Porque se ele tivesse voltado... Porque isso aqui, gente, cria um pânico na pessoa. A pessoa já tá toda fudida. Entende? Ainda joga uma frase dessa. Ai, eu não sei. Eu fico toda sem norte. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu gostei de estar aqui. E essa aqui eu posso classificar como... Eu não sei dizer. Ela... é muito real pra ser real e muito real pra ser real, porque eu não achei ela nada fora assim muito puxada pra creepy não, viu? Agora o do carinha do, como é que fala? Do romance aí do vampiro, aí eu achei isso aí bem real, bem fora da casinha. Mas, gente, a gente tá aqui pra viver coisas fora da casinha, tá? Então, assim, nem tudo que parece fora da realidade é fora da sua, não dos outros, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei de estar aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!